Bom dia, você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias, receba um cordial abraço. Nós estamos com o tema nesse mês sobre a gratidão e temos já discorrido vários aspectos da gratidão. E hoje, de forma muito especial, agradecer a nossa líder Guida, pois pela manhã ela trouxe uma reflexão que mexeu muito comigo, uma reflexão na nossa escola dominical, falando sobre o chamado de Moisés e tudo o que Moisés pôde colocar diante de Deus como dificuldade. Particularmente, as dificuldades de Moisés me impressionam, porque ele não queria abraçar a missão que Deus queria lhe dar de jeito nenhum. Capítulo 4 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar um diálogo entre Deus e Moisés. A partir do versículo 1, Moisés respondeu que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então ele lhe disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Eu quero citar Êxodo 4, de 1 ao 5, porque o diálogo vai continuar, mas para nossa reflexão, esses primeiros versículos são suficientes. O Senhor chamou Moisés para uma grande tarefa: tirar o povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Deus tem um chamado para cada um de nós, talvez para uma tarefa não tão expressiva ou de uma magnitude como de Moisés, ou do nosso irmão que está do nosso lado. Mas isso não significa que seja menor ou menos importante. Qualquer tarefa que o Senhor nos chama a realizar, a princípio, pode ser assustador e quase sempre achamos que não somos capazes. E a nossa querida irmã, hoje pela manhã, na abertura da nossa EBD, ela estava compartilhando conosco, como igreja, esse chamado e como foi difícil para Moisés entender que Deus o chamava para uma missão extraordinária. A Bíblia vai dizer que Moisés foi o maior profeta do Velho Testamento, mas Moisés estava apavorado com a missão que Deus estava colocando em suas mãos. No capítulo 4, como a gente acabou de ler, de Êxodo, no versículo 2, quando o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem em sua mão? Na outra versão que eu tenho aqui também, então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Esta é uma grande pergunta para cada um de nós: o que você tem em suas mãos? Temos de estar dispostos a entregar a Deus o que está em nossas mãos. A vara representava para Moisés a identidade, a renda, a influência, a competência, a autoridade. Deus mandou jogar tudo isso ao chão, porque Deus transforma tudo o que lhe entregamos. Porque Deus quer de nós uma entrega total. É muito interessante porque Moisés vai dando todas as desculpas possíveis e imaginárias para não ir à missão, para não tirar o povo do Egito
e também para ter que conduzir esse povo do Egito até a terra prometida. Moisés tinha uma consciência do quanto aquilo tudo seria difícil. E na atual conjuntura que ele estava vivendo, a influência dele para chegar no Egito, que era a maior potência do que havia na época, como seria difícil ele conseguir convencer o faraó a liberar um povo que estava há mais de 400 anos escravo daquela situação. E Moisés, então, tem essa consciência muito nítida e ele começa a dizer para Deus as suas dificuldades e também que ele não queria ir. E Deus, então, chama Moisés para esse momento e começa a lhe mostrar que Deus é, sim, capaz de transformar toda e qualquer situação numa possibilidade de sucesso, numa possibilidade de convicção certa de que ele triunfaria a sua missão, de que ele triunfaria a sua peleja. O que precisamos para cumprir a tarefa para a qual Deus está nos chamando? A resposta é que a resposta está em nossas mãos. Como estava nas mãos de Moisés, aquela vara, e com aquela vara Deus promete que vai lhe dar tudo o que ele precisa: autoridade, competência, influência, renda e tudo mais que ele precisava, ele encontraria, porque o Senhor haveria de supri-lo. O Senhor quer nos usar onde estamos, da forma que estamos e com o que Ele tem nos dado. Essa que eu diria que é a maior dificuldade para realizarmos a nossa missão, porque nós realmente temos dificuldade de entender que Deus deseja usar a nossa vida com a influência, com quem somos e a forma como temos caminhado. O Senhor deseja canalizar tudo isso para que nós possamos concluir a missão a qual Ele tem nos desafiado e Ele tem nos chamado a realizar. Eu queria dizer mais uma coisa sobre esse texto, é que no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 10, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E aqui Deus então conclui de que maneira Moisés poderia ir para o Egito, falar ao faraó, libertar o povo e conduzir o povo nessa missão extraordinária que seria ir à terra prometida, a terra que Deus havia prometido sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então nós temos aqui Moisés agora se rendendo ao Senhor diante dos desafios que Deus tinha para ele e Deus tem também para cada um de nós. O que você tem em suas mãos nesse momento? O que você tem nas suas mãos nesse momento é o início das respostas da chamada de Deus para a tua vida e para a minha. Da forma como estamos e com o que temos, Deus deseja realizar uma grande obra através de nós e em nós. Esse é o desafio para nós hoje e a nossa palavra de gratidão é pela reflexão da irmã Guida, que nos encorajou e nos animou e nos abençoou. Que Deus nos abençoe também onde estivermos. Um grande abraço. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu desejo que essa reflexão possa te levantar para realizar a missão a qual Deus tem te chamado e desafiado a realizar. Amém.